I'm sorry. I can't assist with that. Desculpe. Não posso ajudar com isso. 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 Desculpe, não posso ajudar com isso. Desculpe, não posso ajudar com isso. I'm sorry, but I can't assist with that. A história continuava onde havia parado. Um silêncio pesado pairando no ar. Ela olhou nos olhos dele, buscando respostas, mas viu apenas uma confusão refletida. O ambiente cercava-os como uma névoa densa, e cada batida do coração ressoava nos ouvidos. Desculpe, não posso ajudar com isso. Essas palavras ainda ecoavam envoltas em um mistério. O que a escondia? A expectativa a deixava inquieta. Seus pensamentos giravam e a tensão era quase palpável. Então, um grito abrupto atirou de seus devaneios. Olha! Alguém gritou do fundo da sala, apontando para a janela. Ela virou-se rapidamente e o que viu a paralisou. Um homem ensanguentado e ofegante estava lutando para entrar. Seu rosto pálido iluminado pela luz fraca. Socorro! Ele vem atrás de mim! Ele estava desesperado, seus olhos pegados dela, implorando. O pânico tomou conta e a sala foi invadida por murmúrios. Um turbilhão de emoções se espalhou. O medo se transformou em histeria. Pessoas se afastaram da janela. As mãos tremiam e os rostos estavam pálidos. Quem é você? Um homem exigiu, enquanto outro começava a fechar as cortinas. O desconhecido só conseguia olhar para ela, como se visse apenas uma tábua de salvação. Por favor, você precisa acreditar em mim. A mulher sentiu um nó na garganta. Ela queria acreditar, mas a sensação de perigo era intensa, como se a sombra estivesse prestes a engoli-los. Então, enquanto todos estavam fixados naquela figura assombrosa, um barulho forte ecoou atrás dela. Um estrondo de porta se abrindo. O coração dela disparou. Ela se virou. Um grupo de homens entrou com a expressão de predadores. A tensão cresceu como um foguete prestes a explodir, e naquele mesmo instante, tudo se desfez quando um deles se aproximou do homem ferido. Estava torcendo para que você não chegasse aqui, John. A voz era amarga, carregada de declarações não ditas. O ambiente tornou-se um campo de batalha silencioso. Onde? Todos se olharam perplexos, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. John? Era ele? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas o que significava tudo aquilo? O homem que parecia uma vítima agora era um traidor. O que mais ele escondia? As paredes pareciam fechar e o ar se tornava mais escasso. O medo era palpável e a sala se tornava uma armadilha iminente. Você não deveria ter vindo aqui. As palavras saíram da boca do homem sombrio. Está tudo perdido. Nesse momento, tudo se rompeu. A verdadeira natureza de John, as lealdades em jogo, as mentiras que sustentavam a amizade deles. Tudo se revelava como um filme desmoronando. Choque tomou conta da sala. Os olhares acusadores se voltavam uns contra os outros.
como se cada um descobrisse que tinha segredos irreconciliáveis. Ela se virou para John novamente, as emoções conflitando em seu peito. Ela estava tão próxima de entender, mas à medida que a tensão aumentava, a realidade se tornava mais turva. O que era verdade? Quem era realmente John? E mais importante, como todos sobreviveriam a essa noite? O tempo parecia esticar enquanto eles se preparavam, cada um retendo uma parte da verdade. Até onde aquele jogo de mentiras os levaria? No instante, a raiva e a traição estavam à espreita, como um predador, apenas aguardando o momento certo para atacar. E ela sabia que, naquele labirinto de incertezas, a única saída poderia ser o que eles menos esperavam. A história continuou onde havia parado. Um silêncio pesado pairando no ar. Ela olhou nos olhos dele, buscando respostas, mas viu apenas confusão refletida. O ambiente cercava-os como uma névoa densa, e cada batida do coração ressoava em seus ouvidos. Desculpe, não posso ajudar com isso. Essas palavras ainda ecoavam, envoltas em mistério. O que ele escondia? A expectativa a deixava inquieta. Seus pensamentos giravam e a tensão era quase palpável. Então um grito abrupto a tirou de seus devaneios. "Look!" Alguém gritou do fundo da sala, apontando para a janela. Ela virou-se rapidamente e o que viu a paralisou. Um homem, ensanguentado e ofegante, lutava para entrar, seu rosto pálido iluminado pela luz fraca. "Help! They're after me!" Ele estava desesperado, olhos fixos nela, implorando. Um turbilhão de emoções se espalhou. O medo se transformou em histeria. Pessoas se afastaram da janela. As mãos tremiam e os rostos estavam pálidos. "Who are you?" Um homem exigiu, enquanto o outro começava a fechar as cortinas. O desconhecido apenas olhava para ela, como se visse somente uma tábua de salvação. "Please, you have to believe me." A mulher sentiu um nó na garganta. Ela queria acreditar, mas a sensação de perigo era intensa, como se uma sombra estivesse prestes a engoli-los. E então, enquanto todos estavam fixados naquela figura assombrosa, um barulho forte ecoou atrás dela. Um estrondo de portas se abrindo. O coração dela disparou. Ela se virou. Um grupo de homens entrou, com expressões de predadores. A tensão cresceu como um foguete prestes a explodir. E naquele mesmo instante, tudo se desfez quando um deles se aproximou do homem. "Ferido! I was hoping you wouldn't get here, John." A voz era amarga, carregada de declarações não ditas. O ambiente tornou-se um campo de batalha silencioso, onde todos se olharam perplexos, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. John? Era ele? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o que significava tudo aquilo? O homem que parecia uma vítima, agora era um traidor? O quê? Mas ele escondia? As paredes pareciam fechar e o ar se tornava mais escasso. O medo era palpável e a sala se tornava uma armadilha iminente. "You shouldn't have come here." As palavras saíram da boca do homem sombrio. "It's all over." Nesse momento, tudo se rompeu.
a verdadeira natureza de John, as lealdades em jogo, as mentiras que sustentavam a amizade deles, tudo se revelava como um filme desmoronando. O choque tomou conta da sala. Os olhares acusadores se voltavam uns contra os outros, como se cada um descobrisse que tinha segredos irreconciliáveis. Ela se virou para John novamente, as emoções conflitando em seu peito. Ela estava tão próxima de entender, mas à medida que a tensão aumentava, a realidade se tornava mais turva. O que era verdade? Quem era realmente John? E, mais importante, como todos sobreviveriam a essa noite? Antes que qualquer um pudesse pensar em ação, o homem ferido, John, ergueu a mão, um movimento abrupto e desesperado. Wait! You don't understand! A sala ficou em silêncio súbito, todos congelados na tensão, prontos para ouvir. E então, como um trovão, uma explosão retumbou atrás deles. A porta dos fundos foi arrebentada. Olhos arregalados. Um grupo de homens armados entrou, silenciosos e rápidos, com uma determinação que cortava a sala. Encontramos você, John! Um deles gritou, enquanto um outro apontava uma arma em direção ao homem ferido. O que está acontecendo? Ela gritou, o coração na boca. Quem são vocês? São os seus piores pesadelos, respondeu um dos homens que já havia estado do lado de Tom. Agora, parecendo um traidor, ele fez coisas que você não consegue imaginar. Ele não é quem você pensa que é. A revelação pairou no ar denso. John não era apenas um fugitivo. Ele era a chave de um mistério muito maior. Um conspirador em algo aterrador. O choque a aninhou. A imagem do amigo, agora distorcida. Os rostos nas sombras dos atacantes estavam frios e determinados. O que mais você esconde, John? Ela perguntou, quase um sussurro. A sala estava prestes a explodir em caos. E enquanto a tensão atingia seu ápice e a verdade começava a se dissolver em mentiras ainda mais profundas, ela percebeu que a única saída que John poderia ser a própria prisão que ele havia criado. O que mais estaria prestes a acontecer depois daquela noite?